Olá, tudo bem? Estamos fazendo o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E vamos adentrar agora ao oitavo capítulo, que se denomina Treva e Sofrimento. Nos vídeos anteriores, nós vimos o resgate do Padre Domênico, entidade cara ao coração da irmã Zenóbia, ali da Casa Transitória de Fabiano de Cristo, com a ajuda da equipe na qual o André Luiz participa, a equipe de socorristas, né? E neste, nesta primeira parte de 3 vídeos que vamos fazer, vamos ver a eles retornando à casa transitória, passando pelos locais de treva. Nós vamos ver o padre Hipólito, que pertence ali à equipe socorrista, fazer uma preleção às entidades sofredoras desse vale de sofrimentos, né? Então nós faremos poucos comentários, porque a preleção dele por si só já vale um ensinamento muito profundo para as nossas reflexões, ok? Treva e sofrimento. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, beirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguiria divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós, dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio, contudo, os gemidos ecoavam-se angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente estes sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessidade de renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes intentamos impor-lhes o bem, entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fingindo o nosso contato e influenciação. Temos aqui uma imagem semelhante ao que aqui na cidade de São Paulo temos, que é o, ali a Cracolândia, né? Onde entidades perversas, no sentido de traficantes de drogas, submetem outros tantos viciados a estas drogas, né? E para se retirar aqueles seres dali, as próprias autoridades governamentais e psicólogos tentaram algumas vezes fazer a hospitalização compulsória, mas não foi mais permitido, porque de fato tem aqueles que gostam de estar no ambiente de sofrimento em questão, né? Infelizmente, esta é uma das características humanas de que ainda não temos as forças necessárias para vencermos as nossas próprias viciações, né? Então, a semelhança da Cracolhando que vemos aqui nesse vale de trevas e sofrimento é algo de que tem a sua equivalência em termos de que compulsoriamente não se violenta ninguém. É necessário que haja uma transformação mental, moral mesmo, do ser que ali se encontra em profundos sofrimentos, né? Mas continuemos. Embora triste conteúdo da notificação, Zenóbia não-la fornecia inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. A negação deles, continuou a orientadora, não é motivo para qualquer negação da nossa parte. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando, para o nosso espírito,
o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhes as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobriu o fundo um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separa não era íngreme, mas compacto e enorme lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes, vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes, acrescentando: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral em nome do Senhor às vítimas do infortúnio para que considerassem a necessidade da transformação íntima. O ex-sacerdote abriu pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico, que se revestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde a porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31 no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, constante do versículo 25. E dispunha-se ao comentário quando certos gritos blasfemórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora, fora, abaixo as mentiras do altar, ataquemos de vez este padre. Então, estamos bem, somos aqui felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas, temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitavam ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes! Exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendo as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes iluminosas desdobravam-se à nossa frente, material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se ali paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências igual àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse, e o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com um empolgado aceno. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina. É o nosso desejo fraternal. Reúne-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alguma esfrangalhadas pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos muitas vezes ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidoras.
Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas e da negação e de negação em negação, transformai-vos gradativamente e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal personificado, figuras diabólicas e assediando instintivamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelheis às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável posição mental a que vos conduziste, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos as paisagens sinistras dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai e jamais se imobilizará a nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. As palavras injuriosas que ouvimos antes desapareceram, pouco a pouco. A franqueza do Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, tudo ele irradiava luz. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamava provocara, prosseguiu, comovendo-nos. Dominam-vos a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilado de supremo terror. Emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis o nosso concurso amoroso reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vidas. Ó, meus amigos, não vos falará porventura a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge de algum modo a nossa posição da vossa, porquanto nós outros que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus nosso Pai, todo o poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado a fim de retificar os caminhos percorridos. E quase sempre, debalde procuramos aqueles que nos testemunharam amor com o fim de beijar-lhe as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a extensão de nossos débitos e pusemos-nos desde muito a caminho do futuro Redentor. Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Qual de nós não terá sido, na crosta do mundo, aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência
nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas das suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de lutas, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes de caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembrávamos-nos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. No justo instante a que se recolhiam ao leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentavam-nos a companhia quais crianças necessitadas de iluminação e ternura. E os próprios cães se inclinavam para eles tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em glamourosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa paisagem pela carne. Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no desempenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Envelhecida e rota a veste rica da oportunidade, ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos por vezes mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados, instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos, em terríveis necessidades de espírito, incapazes de prosseguir o caminho dos continentes divinos da redenção. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que este inferno é construção mental em nós mesmos. O estacionamento após esforço destrutivo estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte, fantasmas que torturam a mente que os gerou, levando-a a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes pela intensidade de remorso de nossas misérias íntimas. Arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Desertos calcinantes de ódio e malquerença, estende-se aos nossos pés, seguindo-se a jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Semelhamo-nos aos doentes vagabundos da inquietação e do desalento pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para o que devemos vir a ser. De um lado, a falência gritante, do outro, o desafio da vida eterna. Como o rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vidas de outro tempo escalam altas posições no campo hierárquico da eternidade, que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes da maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor, e assim, por que não impetrarmos o concurso das suas bênçãos intercessórias? Por que não dobramos humildemente a serviço, considerando os desvios do passado,
a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis atormentados a devoradora sede da água viva do Espírito imortal, que aflitos e desanimados neste vale de sombras, desejarias romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso prometido por Jesus aos sedentos que a ele se devotassem de boa vontade. Ah, não basta, porém, a desordenada rogativa de dor, para que o orvalho divino refresque o coração dorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rodo do céu. Imprescindível o sofrimento de função purificadora. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas, depois de longo represamento, e daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição e da enfermidade que muitos de vós ainda sentis pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Pelo silêncio do ambiente, diz André Luiz, parecia-me que o André Padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador muito bem inspirado. Nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita a plena humanidade com os seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, o vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos vossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradecemos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo o entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la onde estivermos. Não roguemos como rico enganado na narração evangélica qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente, compreensão dos deveres que nos cabem na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. E cheios de confiança nova, aguardemos o porvir em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender a resgatar, santificar e redimir. Neste momento, diz André, o ex-sacerdote sustou longos instantes da pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fitando-nos à claridade das tochas, a distância de cerca de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta no campo impressivo do corpo astral. Viam-se ali necessidades de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos os corações. Muitos deles ajoelhados, talvez na suposição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório desditoso, mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixando transparecer na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos falavam sem palavra do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade. Por que não corriam ao nosso encontro? Por que não se ajoelharem junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus?
desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi sem maiores esclarecimentos o que se passava. Entre a multidão compacta e nós outros, cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância que faziam ali semelhantes verdugos, permaneceriam dirigidos por potências vingadoras com poderes transitórios nas zonas das trevas, ou agiriam por sua conta própria, obedecendo a desvairadas paixões da mente em desequilíbrio? E aqui a semelhança entre aquilo que dizíamos, entre esse vale de trevas e sofrimento, e a nossa cracolândia aqui na cidade de São Paulo, né? Sabemos que muitos daqueles viciados nas drogas, às vezes almejam elevar-se acima do vício para poderem serem resgatados. Contudo, sabemos de que há entidades, espíritos humanos ali perversos, no interesse egoístico da fortuna ilegal do tráfico das drogas, impedindo que muitos desses se retirem daquele antro para que pudessem se salvar, e assim estão se comprometendo perante as leis divinas a resgatarem com dolorosos sofrimentos as suas egoísticas intenções de lucros ilegais e ilícitos. E André ainda faz uma outra comparação quando ele diz: recordei antigas lendas do inferno, esboçado na teologia católico-romana, para concluir que a fogueira ardente onde Satã se comprazia em torturar as almas devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações por exigir contribuição ativa. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou em meios a gestos odiosos: não pedimos exércitos de salvação, fujam daqui. E aqui nós vamos encerrar já esta gravação deste vídeo. Deveremos fazer 3 gravações deste capítulo, né? Mostrando as forças umbralinas e espíritos realmente malévolos, né? Que fazem com que, às vezes, aqueles que aqui na Terra, de formas egoísticas, orgulhosas, vaidosas, né? Se impetraram no caminho da avaliação de seres superiores e ali se encontram agora em situações bastante humilhantes, né? Agradecemos a todos vocês acompanhar esses nossos estudos da obra reveladora do mundo espiritual e de conscientização da nossa condição de espíritos imortais, nos acompanharem nesses vídeos, né? E agradecemos. Fiquem com Deus e muito obrigado.